Olá, olá! Bem-vindo a esse canal Na Luz de Bíblia. Nos está ali para mais um estudo, aliás, o último estudo desta temporada que nos está fala dele, intitulado Tempos de Família. Então, nos será a 13ª lição e tem como tema Converter corações no tempo de fim. Converter corações? O que é conversão? O que é converter corações? O que é essa expressão também de tempo do fim? Então, fica conosco, assim você também faz estudo dessa lição, que tenho certeza que vai ter muita bênção na nossa vida. Vamos fazer uma oração a Deus. Oremos. Querido bondoso Pai, que Santo Espírito de Deus pode tocar nosso coração, ajudando a ser mensageiros, ajudando a ser pessoas que relatam de amor de Deus, e te declara a glória de Deus, como família e como individual. Continua a abençoar cada família que tem tomado parte nesses estudos e a cada pessoa. Que a paz de Deus possa nosso coração, ajudando a ouvir, entende e também a pratica a palavra de Deus. Eu te pido humildemente em nome de Jesus. Amém. Sim, converte corações. Na verdade, está falando de mudança de coração. Olha, família é uma agência de salvação que Deus coloca ali nesta terra. Então, nos últimos dias, que nós não acreditamos que nós estamos vive, Deus está colocado família como uma das agências que promulga, que promove a salvação, primeiro, de indivíduos de família, claro, e segundo, também pessoas que se voltam como influência positiva do Evangelho nessas vidas. Se é bom que se passa agora para uma dificuldade, tipo dentro de família, com um cônjuge descrente, ou a família se separa, ou ainda tem filho pródigo, em outras palavras, filhos que antes eles tinham conhecimento da verdade e que hoje, infelizmente, está doendo o coração de pais, mas que hoje, infelizmente, são se afastados de caminho que esses pais gostavam. Ou também, se é bom como filho, você com problemas com os pais, e você precisa de uma palavra de conforto, de esperança, então convidou para ler conosco ali o texto base de nosso verso bíblico, né? Durante a semana, texto que está base para fazer esse estudo. Então convida para no livro de Malaquias, capítulo 4. E no também hoje, qualquer promessa que Deus dá para a família. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande, terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus queridos, hoje a Bíblia é cheia de promessas vivas. Deus está falando que Ele nunca está deixando nós somente, Ele fica conosco até fim, até a consumação dos séculos. Tem vários outros tipos de promessa, que Ele é uma promessa dentro do contexto da família. Ele fala que antes que venha o dia terrível do Senhor, mas Deus também converte o coração de pais para filhos e vice-versa, de filhos para os pais. Nosso Deus, meus queridos, Ele é o melhor. Não pode deixar tudo na semana. Ele fala que Ele está fazendo esse trabalho. O filho, ou os pais, eles é mais amado por Deus do que nós mesmos. O filho, ele é mais amado por Deus do que a boca é mãe, a boca é pai. Então, o que falou o seguinte, Zacarias 4:6 está falando que nem por força e nem por violência, mas pelo quê? Pelo meu espírito, diz o Senhor. Que eu falou, pela palavra de Deus, não agarra nessa promessa, que um dia Deus te estabelece a reconciliação, é claro, sempre passa por cima do livre-arbítrio, que pessoas escolhem que deve fazer. Mas Deus, através da influência do seu Espírito, essa te chama hoje e sempre, você alcança o coração de filhos e de pais para converter-se, para mudar-se do caminho errado para o caminho certo, do caminho do mundo para o caminho que te revela a glória de nosso Deus. É Espírito de Deus que te persuade corações de pais e de filhos. Então, coloca essa esperança e confiança na palavra de Deus. Traduz em segurança e entre que as outras coisas, traz o coração e fala, Deus, então confia que eu te protege a família. Eu também ao alcance de corações de filhos e de pais.
A experiência de Elias é uma experiência clara que te mostra o quê? Que Deus nunca desiste de seus filhos facilmente. Se não olha na história de Israel, sempre está obedece a Deus, depois está desobedece a Deus, Deus está manda castigo e se torna converte para Deus. Ele é uma repetição tipo assim que não acostuma hoje na palavra de Deus, desde Gênesis que bem, principalmente no Velho Testamento. Mas tem uma palavra de esperança que não pode trazer lá, que sempre Deus nunca desiste de seu povo. Se algum de nós não podia pensar, credo, como é que é possível uma pessoa fazer tantas coisas erradas, um povo fazer tantas coisas erradas e Deus sempre está tendo esse mundo de salvação. Exatamente essa esperança que a gente falou, como família. Que Deus, Ele é paciente, Ele é longano, está tendo esse mundo para salvar a nossa família. E nós estamos bem onde agora, essa mensagem de Elias, que é conversão de corações. O que é isto de converte corações? Essa profecia bíblica que não acaba de ler na Malaquias sobre converte corações significa uma mudança de estilo de vida. Uma vez nos tem reparado que valores têm sido mudados no seio familiar e também na nossa sociedade, é claro, como consequência. Então Deus está fazendo uma promessa, mas Ele, através desse Espírito, começa a mudar corações de pessoas, traz aquela maldade e coloca a bondade de Deus. O que realmente significa essa mudança, essa expressão? Tem 3 significados que eu queria partilhar com nós. Primeiro significado dessa mudança de coração é dentro desse contexto imediato. Você está falando o seguinte, Deus falou assim, para os filhos de Israel, não se converte para mim. Esse é o contexto imediato, que Deus também converte o coração de pais para filhos e de filhos para pais. Que Deus quer muda-se, Deus que tem prazer na maldição, que tem prazer na destruição, não. Ele te evita o máximo possível porque é um Deus de amor, mas ao mesmo tempo é um Deus de justiça. Então esse primeiro significado de converte corações num contexto imediato, que é corações de povo de Israel para converter, ou seja, para mudar de estilo de vida, para volta para Deus. Na segunda explicação dessa profecia de converte, ou seja, de muda corações, Deus está falando assim que gerações mais jovens se religa com seus antepassados. Como assim? Através do quê? Através da aliança. O quê? Aqueles antepassados fiéis. Na lição passada, não repare que no deve imita Deus, assim para que outros possam imitar. Até tem um texto que está falando que no deve imita a fé dos nossos pais. Então, nesse segundo significado desse converte ou de muda o coração, é religa a geração nova que está agora. Liga o coração com experiências fiéis de nossos antepassados, através do quê? Da aliança de Deus. Essa terceira explicação é a promessa de o quê? De renovação e de restauração de relacionamentos familiares. Nós sabemos que através do pecado e nesse tempo que você está vivo, nos últimos dias, tem ataques de Satanás. E Deus está falando assim, hoje, a mim tem poder de restaurar e de proteger a família. Não está pode converter corações. Se nós tem desavenças, se nós está falando com o companheiro, nós deixamos com que um suave espírito teve para ter uma influência positiva no nosso coração. Então, falando de que as 3 explicações dessa profecia de converter corações, não acaba para é que Deus tem comparado sempre a um pai, uma expressão familiar, ou não? E a nós como sendo filhos. E Deus tem vontade com que nosso coração, nosso estilo de vida, nossa devoção seja dado a Deus de uma maneira completa, de uma maneira devota a nós. É na família que nós temos maiores experiências emocionais, inclusive espirituais. Por causa de o quê? Por causa de nossa proximidade, de nossas ligações afetivas com o companheiro. Então, que as experiências se tornam mais profundas. Por exemplo, Jezabel e Acabe, e não tem outro exemplo de viúva de Sarepta. Jezabel é de Sidom e viúva de Sarepta também é de Sidom. Jezabel, ouve profeta Elias, está falando
de que por causa dos deuses de Baal que tinham inserido uma transe seca, e seca veio, mas ele, no seu coração, que teve mudança. Mas no caso de viúva de Sarepta, é óbvio que o profeta fala, ele tinha simplesmente um punhado, um pouquinho de farinha, e água e azeite. Mas o profeta fala, vai fazer para mim primeiro, depois a boca do filho. Ele falou, mas depois que faz para mim, meu filho, não está morre, não tudo. Ele falou o seguinte, ele falou, como foi? Ele falou, faz para mim. Ele falou, Deus que deixa falta nem farinha, nem azeite na botija. E exatamente aquela mulher, confia, interessante para nota. Jezabel é de Sidom. Mulher, é viúva, é de Sarepta, que é uma cidade pertencente também a Sidom. Mas reações foi o que diferentes. Ex-mulher, ex-viúva, aceita Jesus. As duas famílias que acaba de apresentar, que é Jezabel junto com Acabe e também as viúva de Sarepta, que é também de Sidom. Para não reparar que Jezabel foi uma experiência de morrer com o coração também duro diante da palavra de Deus. Mas essa experiência de viúva é uma experiência de fé. Independente de que lugar que a bobo é, independente de que zona ou de que país, Deus está fala com toda pessoa, está depende de nós a abertura. Esse viúva de Sarepta aceita as mensagens, mas interessante para nota, depois de algum tempo que Elias estava junto com eles, seu filho acaba por adoecer. E aí ainda expressa algo, mesmo que aceitava Jesus que está no caminho de confirmar sobre Deus de Israel, ainda tinha alguma outra coisa aí no coração que Deus queria trava por completo. Quando seu filho estava doente, ele fez uma pergunta para Elias. Não é essa pergunta na 1 de Reis, capítulo 17, verso 18. Então ela disse a Elias, homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Por que as mulheres pensam dessa maneira ali? Porque, não sei que na Sidom, seus deuses era Baal. Assim como também Jezabel tinha os deuses Baal. Interessante para nota, Deus Baal, de acordo com Jeremias capítulo 19, verso 5, está falando que requereba morte de filhos como um sacrifício. Então, mesmo as mulheres aceitando o Deus de Israel, mas ainda tinha outras coisas que precisavam ter dentro desse contexto familiar. Acompanha comigo. As mulheres falaram, mas Elias, para onde? Que não sei que o profeta disse, como que estranha filho? É para morrer aquele milagre que faz. Na verdade, Deus não tem nada a ver com isto. É por isso que Elias vai lá de riba, no seu quarto, e ora para aquele menino. E quando ele traz essa criança para ser mãe, houve uma reunião familiar, e as mulheres teve aquela maior experiência espiritual que uma pessoa pode ter. Essa experiência espiritual deve ser profunda. Ela é mais do que simplesmente um conhecimento doutrinário de palavra de Deus. Então, a lição que eu pode trazer ali, que a experiência pessoal com Deus, ele é mais profundo e ela reaviva e ela restaura a vida espiritual de uma família. Essa viúva de Sarepta, de Sidom, ele fala, agora já reconhece que há um Deus. Primeira coisa. Segundo, e que há o quê? E que a boa, Elias é um profeta de Deus. Interessante, duas coisas importantes. Eu se lembro, segundo de Crônicas 20:20, está falando assim, meu deve confia em Deus e não está ser seguro. Ele falou, deve também acredita nos seus profetas, mas não está prospera. Então, se a família, ela, ex-viúva, acredita, e quando encontra com seu filho, houve uma experiência fantástica. Essa experiência que Deus tem conosco. Nasceu familiar por causa de afetividade, que as experiências espirituais é mais profundo. Então, é que simplesmente fala de os filhos, ou fala com os pais, ou fala com qualquer ente próximo sobre doutrinas de Deus. É bom, sim, mas mais profundo que ela é falar de boa experiência que eu tive com Jesus. Ainda dentro desse contexto familiar, de uma experiência mais profunda, salvífica com nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que fazemos que é junto de altar familiar e que acontece também conversões de coração, mudança de estilo de vida. Como assim? Repara, a experiência de Elias na primeira de Reis, ele chama tudo filhos de Israel.
para Monte Carmelo. E fazer uma pergunta importante. Ele fala, até quando coxareja? Até quando te manquicha? Ou até quando você fica tontunha entre dois pensamentos? Ele fala assim, se Deus é Deus, seguir. Ele fala assim, Baal é Deus, seguir. Em algum momento na nossa vida familiar, não tem que decidir que Deus não deve ser. Isto é, nem que em algum momento, tem que ser esse momento, deve ser agora. Porque os filhos, né? Esta aprende através do quê? De preceito e exemplo. Esta observa. Então, esta sabe se na verdade é Deus que nos fala, é o mesmo Deus que nos segue com nossas ações e atitudes e também comportamentos dentro de nossa casa. Filhos está observa. Então, Elias faz pergunta, até quando eu está coxa entre dois pensamentos? Interessante, nota que durante todo aquele tempo que profetas de Baal oravam, Elias fica da zomba desse. E interessante, no final do dia, que é o sacrifício que sempre tem ao entardecer, no crepúsculo, que Deus está para o povo de Israel chega a ele através de sacrifícios. É nesse momento que Elias está lavando esse altar. E ele ora para Deus. E Deus está responde com fogo do céu. E o povo de Israel repara quem é Deus. Meus queridos, nosso Deus é poderoso. Reconstrui o altar de família. Com o quê? Reconstrui o altar com uma oração, com leitura de livros, histórias para criança. E nós temos momentos em família com Deus. E certamente aquele altar está a ser reedificado de volta. Qual que é a razão de não reedificar nosso altar? Elias dá uma razão para isto. Na 1 de Reis, capítulo 18, verso 37, não há qualquer razão. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus, e estás trazendo este povo de volta para ti. E Deus, essa pergunta de Elias, ele fala, Deus, mostra que é bom que te converte corações. Meus queridos, uma verdade profunda ali é que nós que te converte nosso coração. Este é trabalho unicamente de Deus. Ainda na Romanos 2,4, está falando assim, para não lembra que é bondade de Deus que está levando ao arrependimento. É por isso que nós é salvos por causa de nossas obras. Nós é salvos por causa de nossa fé. E nossa fé provoca boas obras, que justifica que a nós já não foi salvo para Deus. Então, meu querido amigo e amiga que está acompanhando nesse canal na Luz de Bíblia, essa mensagem é bem poderosa. Por que Deus quer deixar com que fogo de céu caia sobre as famílias que sabem lá? Por causa de dizer, tinha um sacrifício. E esse sacrifício representa a pessoa maravilhosa de Jesus. Jesus é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora imagina comigo, naquela noite daquele dia, toda a família se reuniu na casa, comenta. Falamos, realmente Deus é Deus. Deus mostra que Ele é mais poderoso que Baal. Que na nossa casa não pode comentar sobre as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida pessoal. Agora, você também hoje converter essas mudanças de coração na Jordão. Não é a experiência de João Batista. Não sabe que João Batista nasce de um milagre na vida de seus pais. Com o quê? Com o único objetivo de preparar o caminho. E a pergunta é, qual que é a mensagem que João Batista tinha de trazer para o povo de setembro? Não abre o livro de Mateus, capítulo 3. Verso 1, 2 e verso 8. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, verso 2, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nessa mensagem de João Batista tem 3 pontos que está subsei. Primeiro ponto, arrependimento. Segundo ponto, batismo para remissão de pecado. Terceiro, produze bons frutos. 3 pontos nessa mensagem de João Batista. O que é isso de arrependimento? O que significa o verdadeiro arrependimento? Não quer partilhar conosco um texto que está no livro de Caminho a Cristo, página 23. O arrependimento
compreende a tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade, enquanto dele não nos afastarmos sinceramente. Não haverá em nós uma mudança real. Meus queridos, arrependimento é uma profunda tristeza do pecado e ao mesmo tempo um afastamento. Deixa para trás. Então, a mensagem de João Batista para converter corações é para, se você anda no caminho direito, para não muda para o caminho oposto, que é para Deus. E para batismo, é para depois não arrepende, é para pedir com que haja batismo, purificação de todo o nosso pecado. E logo depois de que ela, é para falar o seguinte, produz bons frutos. Meus queridos, nunca pode falar de uma coisa se nós mesmos que está vivendo. Então, é uma mensagem à família de hoje. Para não arrepender. Se em algum momento atrás, nossa família que tem sido um exemplo para outros para familiares mais alargados e também para nós vizinhos, para nossa sociedade. Deus está falando hoje, arrepende nosso pecado. Para o batiza. Se não está batizado, tem esquecido do batismo do Espírito Santo também na vida da família, que deve ser a cada dia. E não deve produzir bons frutos. Agora, gostava de ressaltar de que a mensagem de João Batista, que era simplesmente mostra o arrependimento, mas a parte principal, eu se lembra quando eu volto para um dos seus discípulos, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Sata falava em referência a Jesus. Exatamente. Para além de pregar arrependimento, de pregar batismo, de pregar que não deve fazer boas ações, boas obras, produzir bons frutos, e aponta pessoas para o verdadeiro solucionador de todo o nosso problema do pecado. Que é quem? A pessoa maravilhosa de Jesus. Então, nós também como família, ao pregar esse evangelho de arrependimento, de batismo e de bons frutos, de produzir bons frutos, nós também nos devemos apontar pessoas, o quê? Para Jesus. Para quem é, né? Para Jesus. Ele que é autor e consumador de nossa fé. Ele que, na verdade, causa arrependimento. Ele que na verdade leva ao batismo e ele que na verdade causa produção de bons frutos. Agora, uma pergunta para Bu e Bu família. Se João Batista entra agora na Bu família, como você que está falando? Será que está falando assim, há necessidade de arrependimento? Será que está falando que há necessidade de batismo tanto da água como também do Espírito? E será que está falando para cada um de nós, ou cada um de nós, você precisa produzir frutos dignos de arrependimento? É uma pergunta que é para nos refletir um pouco. Nessa mesma ideia de conversão, ou seja, mudança de coração de pais para filhos e de filhos para pais, agora nós estamos colocando nesse contexto nos últimos dias. Como é possível, nos últimos dias, que lhe acontece, né? De converter o coração de pais para filhos e de filhos a pais. Gostaria de compartilhar com nós um texto, que está no livro de Lucas, capítulo 1, verso 17. E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse texto está falando que nos últimos dias, no dia avança no poder de Elias e também de João Batista, né? Que teve também o espírito de Elias. Avança, prega esse evangelho para converter corações, ou seja, para mudar corações de pais para filhos e de filhos para pais. Qual que é o significado? De nos religa nosso coração com Deus e imita a fé de nossos antepassados, sabendo que Deus dirige para nós como sendo um pai. E está crê para não dirigir para ele como sendo um filho. Deus crê para não ser seu filho. Intimidade, proximidade, relação afetiva. Então ele fala assim, que ele deve ajudar pessoas desobedientes a andar no caminho de justos. Essa é a nossa mensagem. Mensagem dos três anjos. Adora aquele que faz o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E tudo que nele já. Nossa mensagem é para um cuidado. Para nunca receber a marca da besta. Eu tinha estudado na trimestre passado, né? Então, nossa mensagem como família nos últimos tempos é converter corações, primeiramente dentro de família, depois para fora. Porque o mundo está com vontade de hoje de verdade nossa conversão. Não quer partilhar conosco um texto que se ali na lição de escola sabatina,
na parte de quinta-feira, página 168. Todos os sermões eloquentes, toda a lógica e todas as exposições bíblicas não são suficientes. O mundo precisa de ver manifestados na nossa vida, especialmente na vida da nossa família, o arrependimento, os corações convertidos, o amor e o compromisso sobre os quais pregamos. Esse texto que não acaba de ler bem enfatiza de que o mundo precisa hoje manifestar esse amor dentro da nossa família. Esse compromisso com Deus. Tudo que as mensagens li, para nos falar de coração aberto a Deus e com amor genuíno, altruísta. É por isso, meus queridos, que quando não usa esse amor de Deus de verdade, ele falou, começa a tocar corações de outras pessoas, principalmente as pessoas que estão logo a nosso lado. Pessoas que são familiares. E logo, partilho com nós mais o último texto, né? O último texto que está no livro Fundamentos do Lar Cristão, página 17. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos em seguir as instruções de Deus e de que seus filhos o servirão na igreja. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é a de uma família bem ordenada e bem disciplinada. Isso recomenda a verdade, como nenhuma outra coisa o pode fazer, pois já é um testemunho vivo do seu poder sobre o coração. Amém? Esse texto é bem profundo. É através de família foi que Deus está mostrando ao mundo de que existe uma verdade presente, um testemunho verdadeiro. Ele falou, não há sermões que tem falatórios ou qualquer outra coisa que é mais poderoso do que uma família bem ordenada e disciplinada. Ele falou, pessoas estão hoje, através desses exemplos, de que ainda Deus existe e que através desses exemplos e testemunho, toca o coração de pessoas que se à volta e corações a ser convertidos. Então, converter corações nos últimos dias e deixa com que a suave presença do Espírito Santo toque o nosso coração e produza frutos dignos de arrependimento. E assim fazendo, mostrando, exibindo na nossa própria vida o fruto do Espírito Santo, é feito a tocar corações de outras pessoas que também estão a ser convertidos pela influência do Deus Espírito Santo. Meus queridos, é meu desejo que nessa lição nos prende algo. Se nossa família se desestrutura, Deus, através desse Espírito, está por junto. Se não tem cônjuge descrente, Deus está por converter corações através de nós ações moldadas pelo Espírito Santo. Se eu tenho filhos afastados, filhos pródigos, filhos que antes ensinaram na casa de Deus e que hoje infelizmente estão afastados, o que traz esperança para o coração que Deus vai converter corações de pais para filhos e de filhos para pais. Aguente firme na promessa, foi Deus em o que promete. Judão acredita, Judão a ter confiança. E certamente Deus também você trabalha nos últimos dias, que converte corações de pessoas. Ele está fazendo através da agência familiar. É através dessa agência que Deus está com corações de família e também coração de sociedade. Não continua a entregar nosso coração a Jesus Cristo. E certamente, primeiramente, nosso coração está a ser convertido e mudado, assim para não poder ser uma ligação, ou seja, um conduto, um instrumento que é para mudar corações de outras pessoas. Que a paz de Deus pode estar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.